todos, estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. Hoje eu, Ivani. Eu, Miriam. Acho que o povo já conhece. Mas a gente está aqui, em primeiro lugar, agradecendo mais uma vez a TV Web Luz por todo o carinho que nos recebe, por todo o amparo, por toda a ajuda que dá para que a gente possa fazer esse trabalho de divulgar os animais e a espiritualidade, né, amiga? Com certeza. E a gente convida a todos a participarem, né, do Facebook, da TV Web, de participarem também. A TV tem um canal no YouTube que está bem legal. Se inscrevam, porque daí vocês acabam recebendo os vídeos, tudo que a gente faz aqui, e outros vídeos interessantes também, relacionados aos animais, acabam recebendo junto. Então se inscreve, é bem legal. E participe também vendo toda a programação da TV Web, que é um espiritismo bem sério, né? Um trabalho seríssimo que eles fazem com a doutrina espírita no geral, né? A nossa parte é com os animais, mas eles têm... A doutrina é completa, né? E está bem legal, em diversos temas que tem na TV Web Luz. E hoje, né, Miriam, a gente fala do trabalho espiritual primeiro, né? Lembrando que o nosso trabalho espiritual acontece todas as segundas-feiras no Grupo Espírita Alta de Souza, que fica na Rua Força Pública 268, né? Onde você pode levar seu animal para que possa realizar o tratamento espiritual. Ou você pode enviar para nós um e-mail pelo marcelbenedete@terra.com, né? .br, e você pode pedir no tratamento à distância para o seu animal. E também você pode visitar o nosso site, que é marcelbenedete.com, e curtir o nosso Face também. Né, curtam, participem, né, que está bem legal. O trabalho da TV Web também está muito legal. Né, participem, né, compartilhem também os vídeos que vale a pena, né? E hoje a gente dando continuidade, né, Miriam, a gente... No primeiro programa nós falamos, né, atendendo alguns pedidos aí de gente que mora fora do país, em outro estado, dando continuidade ao curso de Animais e Espiritualidade. Então, e hoje o tema é a alma dos animais e a evolução da alma dos animais. Como é que acontece isso? Não, eu não posso deixar de falar, porque eu ainda fico indignada até hoje, não tem jeito. Não tem nada na doutrina que fale dos animais, não é isso que a gente escuta? E pergunta, os animais têm alma? Não, tem princípio inteligente. Gente, então a gente vai acabar falando na pergunta 23, a gente já começa logo por aí, já fala, pergunta 23 do Livro dos Espíritos. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Se tem espírito, tem alma. O que é alma quando está encarnado? Então, espírito, princípio inteligente. Na verdade é tudo a mesma coisa, né? O princípio inteligente é quando Deus criou, né, Miriam? Mas à medida que vai evoluindo, não é que se transforma, vira outra coisa. Vai evoluindo e vai adquirindo consciência de si mesmo, consciência do mundo ao redor, não é isso? Nasce e se transforma com um passe de mágica, né? Por isso que é do átomo ao arcanjo. A gente tem logo na introdução do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, alma, princípio vital e fluido vital. Você vê que ele separa, né? O que ele fala de alma é assim: pensamos que o mais lógico é tomá-la na sua significação mais vulgar. Acho que ele já sabia que a gente não ia entender muita coisa, né? E por isso chamamos de alma ao ser imaterial, individual, que existe em nós e sobrevive ao corpo. Ou seja, nós aqui, eu e você, a gente está encarnado ainda, né? Então, nós temos alma. Nós somos alma. Nós somos almas, né? Espíritos encarnados. Então, quando a gente desencarna, a gente... recebe o nome de espírito. De espírito, e não que seja evoluído, né? Que está muito longe disso. Né? Espírito com E minúsculo, né, amiga? Ainda, né? E no Livro dos Espíritos, no capítulo Os Três Reinos, também os animais e o homem, falam que os animais não têm alma, né? Quantas perguntas que não tem no Livro dos Espíritos, que Kardec já começa a pergunta assim, questão 598 do Livro dos Espíritos. A alma dos animais conserva após a morte a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Resposta dos Espíritos: sua individualidade sim, mas não a consciência de si mesmo. A vida inteligente permanece em estado latente. Quanta informação numa frase, não? Na pergunta ele já afirma que os animais têm alma, né? Já começa daí. Aí quando ele fala da sua individualidade, sim, não a consciência de si mesmo, vai depender
do estágio evolutivo na fase animal. Lembrando isso, por exemplo, o inseto, ele não vai lembrar, a consciência dele está latente. Não, lembrando que nós fazemos parte dos animais. Fase de animalidade ainda, né? Nós somos animais dentro nós do somos reino. Dentro do reino, nós somos mamíferos, nós somos do reino animal ainda, animal. Né? Então, quando ele fala desses animais, ele não tem consciência de si mesmo sem esses animais nessa fase. Por exemplo, os insetos, a partir das aves, que são os animais superiores, de acordo com a biologia, eles sim já se reconhecem. Então, eles têm consciência de si mesmo e de sua individualidade. A gente repete mais uma vez, é a ciência corroborando junto com o espiritismo, né? Só que o espiritismo veio bem antes, né? Essas informações já vieram bem antes, a ciência só veio comprovar, né? O que os espíritos já falavam há muito tempo. Eu fico pensando, quanta teimosia nossa de não acreditar. Tem que esperar um monte. A gente está parecendo São Tomé, que tem que ver para crer, né? Não tem essa... Também tem a nossa condição evolutiva, né? Naquela época nós não nos reconhecíamos como espírito, como que é reconhecer o animal como espírito? Acho que não mudou muita coisa hoje ainda. A gente não, mas está essa condição evolutiva muito baixa ainda, né? Num período em que a mulher não tinha espírito, não tinha alma, e nem os escravos, muito menos animais, né? Nossa. Não, como a gente já comentou até na rádio, as mulheres já foi provado que têm alma, os escravos e os afrodescendentes também. Só falta provar dos animais agora, né? Só. A gente vai conseguir, a gente chega lá, né? Na questão 607, mais uma vez, a gente fala... Kardec logo na pergunta ele já fala. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que sua inteligência apenas desaponta e ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Resposta dos espíritos. Numa série de existências que precedem o período que chamais a humanidade. Ou seja, não só tem alma, como a gente já passou por essa fase, né, Miriam? Por diversos estágios, né? Então, nós já passamos pelo estágio mineral, vegetal, animal, e estamos no estágio animal. Só que, assim, com uma classificação da filosofia, colocou como hominal, mas não existe esse reino hominal. Não existe, Não né, existe. gente? Então, nós ainda estamos na fase animal, mas estamos na fase animal, numa fase de espírito, onde nós reconhecemos a Deus e sabemos distinguir o bem e o mal. A única diferença que a gente tem é que a gente reconhece realmente, como você disse, reconhece, não que a gente siga totalmente, né? A gente reconhece a Deus. E eles, aí aumenta a nossa responsabilidade aqui, pelo livro dos Espíritos, para os animais, Deus somos nós, né? Então aumenta a nossa responsabilidade em relação a eles, né? E a gente continua falando, no livro Mediunidade, no capítulo 12, o livro do Herculano Pires, Mediunidade Zoológica, no capítulo 12, ele fala assim, o Herculano ele sempre costuma usar uma linguagem muito parecida com a linguagem de Leon Denis, que é uma linguagem poética, e ele cita justamente Leon Denis, que define numa linguagem poética o que é a alma. E a alma faz parte de todos nós, né? O Herculano ele diz assim, a ontogênese espírita, ou seja, a teoria doutrinária da criação dos seres, do grego onto, que quer dizer ser, e logia, que quer dizer estudo, ciência, revela o processo evolutivo a partir do reino mineral até o reino hominal. Nós repetimos, essa linguagem de reino hominal para reino animal e vice-versa é uma linguagem filosófica. Nós lembramos que Herculano Pires é um filósofo. Né? Que a gente tem que lembrar do próprio livro dos Espíritos, está lá escrito os 3 reinos, não está os 4 reinos. Ou seja, nós fazemos parte do reino animal. E o reino animal não divide em subgrupo. Não subdivide. E até a ciência também, né? Quando a gente acabou de comentar, né? E ele continua assim, essa teoria da evolução é mais audaciosa que a de Darwin. Ele fala a teoria dos espíritos, né? Leon Denis a definiu numa sequência poética e naturalista. Ele dizia assim, Leon Denis, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Ou seja, é o princípio inteligente, né, amiga, que foi criado, à medida que vai evoluindo, como a gente já falou, vai adquirindo, né, corpos mais evoluídos também, adquirindo consciência de si mesmo e vai passando por todas essas fases. Esses né? estágios. Eu não consigo nem calcular
quantos milhões e milhões e milhões de anos isso demora. Até a gente chegar nessa fase que a gente se acha o máximo, né? A fase de humanidade. Quando eu penso o que tem pela frente ainda, minha nossa, ainda falta, né? E é importante que o Livro dos Espíritos nos deixa muito claro que nossa inteligência ainda é muito limitada para entender determinadas ações de Deus. Então, para nós, porque a gente ainda tem o orgulho e o preconceito atrapalhando isso. Então, a gente precisa trabalhar muito bem para que a gente possa entender. Né? Então, as pessoas perguntam, então eu já fui uma barata? Você não foi uma barata, você estagiou na fase de inseto, você estagiou na fase mineral, você estagiou na fase vegetal. Nós somos todos espíritos em estágios evolutivos diferentes. Então, eu lembro que isso o Marcelo, ele falava sempre uma coisa que me guardou muito e ficou muito fácil de entender. Você estagiou. E nós ainda não temos ideia de como esse processo acontece. Até quando eu tenho que ficar no mineral, no vegetal, no animal, do homem, como que eu chego até o arcanjo? A gente sabe como a gente chega até o arcanjo, mas quanto tempo eu vou demorar para isso, né? Não tem, cada um tem uma evolução diferente, mas a gente sabe que vai milhões e milhões e milhões. E fora isso, a gente sabe que existem outros planetas, né? Há muitas moradas na casa de meu pai e que eu posso ter passado por várias. E como que eu mudo de um planeta para o outro? De que maneira eu passo de estágio para um planeta para o outro? Então, ainda a gente é muito limitado para entender tudo isso. Não parece conversa de maluco, né? Mas é uma realidade. Se a gente começa a pensar realmente que a gente tem muito tempo pela frente e que a gente já teve um tempo aí atrás, passando por todas essas fases, eu acho que se a gente começar a pensar num Deus realmente bom e justo, e a gente vai começar a respeitar um pouco mais as suas criaturas, isso incluindo os animais, os vegetais, o que estão fazendo com as plantas, com os vegetais, né? A gente sabe da importância delas até para nos dar o oxigênio, né, amiga? Para o nosso planeta, para a água. Então, assim, acho que o mais importante, a gente tem que viver o momento, né? Viver hoje a nossa encarnação, respeitar todos, né? E amar, como Jesus falou, né? Amar incondicionalmente a todos. E respeitar o nosso planeta, principalmente. Na questão, a gente falou no outro programa, que me deu um branco, na questão 540, mas a questão 540 do Livro dos Espíritos, ele diz assim, é assim que tudo serve e tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. E a gente viu, ou seja, é tudo, né, nos dando a certeza que a natureza não dá saltos. Nós passamos por essa fase, né? Tem uma frase do livro Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que o Emmanuel diz assim, o homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico. Ou seja, a responsabilidade, né, da parte hierárquica, entre aspas, que a gente tem sobre os animais. De respeitar, de aceitar que eles têm alma, de aceitar que eles são seres sencientes, que eles sentem dor, que eles sentem frio, que sentem fome, que sentem tudo. Né? A nossa responsabilidade em relação a isso, né, amiga? Na verdade, nós só aprendemos primeiro. Né? Então, a gente aprendeu primeiro e a gente tem que ensinar a eles. Algumas coisas a gente aprendeu primeiro, né? Porque enquanto que eles nos ensinam, principalmente o amor. Com certeza. E o perdão. Mas, na verdade, se nós estivéssemos seguindo essa inocência dos animais, essa pureza de espírito, de a gente conseguir... Quando nós chegamos na fase humana, quando a gente começa a despertar entre o bem e o mal, nós seguimos caminhos muitas vezes errôneos, né? Então a gente perde aquela... E nós nos ligamos ao materialismo, então a gente perde aquela inocência que os animais tinham, né? E Deus sempre nos dá, através da reencarnação, essa inocência como as crianças, para que a gente possa aprender. E eles estão ali do nosso lado tentando, gente, vamos voltar, vamos lembrar da inocência, de como a gente não tinha esse preconceito, essa coisa toda, né? Sem dúvida, e a gente percebe, inclusive, tem aquele... No livro A Gênese da Alma, de Kai Barchuter, né, eu adoro esse livro e adoro esse capítulo, porque o Kai Barchuter, o nome do capítulo, dizendo o nome do capítulo primeiro, que é o apelo em favor dos animais, a forma tão bela e tão sensível que ele se refere aos animais. E ele dá uma colaboração muito forte no entendimento do Espiritismo. Quando os Espíritos nos dizem que eles são nossos auxiliares, ele ajuda a gente a entender, quando ele fala que os animais são nossos auxiliares, inclusive até na educação dos nossos filhos. Essa é uma frase que me marcou muito, porque ajuda a gente até... E a gente vê hoje em dia com o recurso da mídia, da internet, né? O quanto que os animais, as terapias,
né, que a gente vê vídeos de animais ajudando as crianças a se recuperarem. Então são provas definitivas aí, né, Miriam? Fora que assim, você com os animais e a criança, você trabalha assim, a cooperação, o respeito, né, a responsabilidade, dependendo da idade da criança, olha, você é responsável pelo seu bichinho, então você vai dar água, dar comida, né? Você ensina a importância da perda, então quando ele desencarna, né? Então você trabalha essa coisa da perda. A companhia, quem é filho único, né? Uma vez eu vi de uma menina que era filha única, ela falou, nossa, quando você é filho único, você ganha um cachorro, é tudo de bom, né? Porque você fica... Não, sem dúvida. Não, e a gente tem milhares de exemplos aí, né, amiga, que provam que os animais nos auxiliam em muitas coisas, né? E a gente vê, falando da importância, como nós dissemos no primeiro programa, da Gênese, apesar de ser um livro dificílimo, pelo menos eu acho um livro difícil, de difícil entendimento, que é uma coisa mais científica, tudo, né? No capítulo 8, no item 7, ele fala assim, o desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. Fantástico isso, né? O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente em todos os seres, olha o detalhe, em todos os seres, a progressão da inteligência, desde o pólipo até o homem, e não podia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento apropriado à importância das funções que lhe compete desempenhar. De que serviria a outra possuir a inteligência do macaco sem os órgãos necessários à sua manifestação? Ou seja, não dá para um corpo ter uma alma melhor do que esse corpo. Com certeza. Da mesma maneira, não dá pra gente colocar um bebê para dirigir uma Ferrari, ele não vai conseguir, né? Acho que nem eu também. Mas a gente, cada um, a gente tem os nossos limites, a gente tem as nossas limitações diante do mundo, diante da vida, diante do entendimento, né? Cada um tem o seu entendimento. Por exemplo, a gente conseguiu hoje em dia, vamos dar um exemplo disso, parar de comer carne. Muitos ainda não, mas um dia vão chegar lá, né? A gente vai conseguir, um dia, a humanidade, nós humanos, respeitar. Senão a gente também não vai estar preparado para esse mundo de regeneração. A gente só vai conseguir, né, estar preparado para esse mundo de regeneração, no meu ponto de vista, ao meu ver, quando nós aprendemos realmente a respeitar todos os seres da criação, né, Miriam? E como a lei da ação e reação, como diz a doutrina espírita, hoje nós estamos nosso planeta vai ter que se tornar sustentável, nós vamos ter que respeitar os animais, e uma das primeiras coisas vai deixar de ser consumir qualquer tipo de produto de origem animal. Então, nossa alimentação vai ter que mudar muito para que a gente possa melhorar o nosso planeta, e com isso nós vamos mudando também espiritualmente. A gente repete, a natureza não dá saltos, então não é que o vegetariano é evoluído, porque também a gente vê algumas coisas desse tipo, né, Miriam? Mas o que importa é que a gente... O Herculano, ele fala, em um dos programas dele, no Limiar da Manhã, ele fala assim, que o ideal é que a gente trace essa mudança internamente e externamente também, mas em conjunto. Porque também não adianta mudar a alimentação se a gente não muda o espírito, se nós continuamos agressivos, né? Então, acho que a gente tem que lutar por uma mudança aí meio completa, né? E a gente, né, a última coisa que a gente tem hoje para falar, simples do Chico, mas eu acho fantástico. O Chico pergunta para ele, Chico, os animais têm alma? E o Chico responde, sim, minha filha, e valem como os nossos melhores amigos. Disse tudo. Só quem não teve animal sabe o quanto é importante essa amizade, né? Esse amor incondicional. Só quem nunca teve, nunca vai saber. Não, e a gente, é uma questão assim, eu penso muito nessa questão, principalmente na infância, que ajuda a desenvolver a sensibilidade na criança, ajuda a desenvolver o companheirismo, E o tanta respeito. coisa importante, e o respeito ao outro, né? Que se você não consegue respeitar alguém que não tem como te devolver aquilo de volta, é um grande progresso, né? E nós vamos ficando por aqui, né, Miriam? Tentando pelo menos deixar o melhor de nós, tentando passar a doutrina da melhor forma possível em relação aos nossos irmãos menores, né? Com certeza. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.